Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o dimensionamento de um bloco sobre duas estacas. Nós vamos seguir as notas de aulas do professor Bastos. Então, nós temos aqui uma parte teórica que a gente vai estar passando aqui rapidamente. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos aí que a gente for lançar sobre fundações aí, sobre os outros diversos temas. E já deixa o like aí no vídeo também, isso ajuda bastante o canal a crescer e ganhar relevância. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte teórica do dimensionamento de um bloco sobre duas estacas. O funcionamento dele vai ser o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui o nosso bloco com duas estacas. Vamos ter uma altura H, uma altura útil D. Vamos ter aqui a dimensão maior do meu pilar, ou a dimensão menor. Então, no caso aqui, na maior dimensão, que vai ser distribuído para as duas estacas, né? Então vai chamar AP. A normal que o pilar está fazendo aqui, ela vai ser distribuída pela biela de compressão, que vai ter um ângulo alfa aqui. E esse ângulo ele tem que estar dentro do limite para o nosso bloco ser considerado rígido. Então, a gente vai ter esse espraiamento aqui de tensões até chegar na estaca. Então, essa estaca da esquerda pega uma reação, essa daqui pega outra. Então, a gente pode dividir essa normal por 2 e falar que cada estaca pega aí metade dessa normal. A gente vai ter um espaçamento entre elas de 2,5 o diâmetro quando for estaca pré-moldada e de 3 vezes o diâmetro quando for estaca moldada em loco. Então, a gente tem o diâmetro da estaca aqui que vai formar esse espaçamento E. Então, aí nós temos aqui uma resultante de compressão, aqui que é a biela, né, comprimida. E nós também vamos ter uma resultante de tração, que vai ser aqui na parte inferior do bloco, que é onde a gente coloca a nossa armadura. Então, a gente vai colocar a armadura no espaço aqui entre uma estaca e outra, que vai ser onde o nosso bloco vai estar sofrendo aí a tensão. Então, a altura útil desse bloco, a gente vai considerar um bloco rígido, é o que os softwares comerciais fazem hoje. Também há a possibilidade de ter um bloco aí que seja flexível, mas é muito pouco utilizado. Então a gente vai trabalhar com um bloco rígido. Para um bloco ser considerado rígido, as bielas deles têm que estar entre 40 e 55 graus. Então esse ângulo alfa aqui, ó, tem que variar entre 40 e 55 graus no máximo para ele ser rígido. O bloco também ele precisa ter uma altura útil maior que o comprimento de ancoragem aí da minha barra, do meu pilar. E o limite de altura útil, para o caso de um bloco sobre duas estacas, vai ser esse daqui, ó. Então, o nosso D, que é a altura útil, ela vai ter que ser maior do que 0,419 vezes E, que é o espaçamento entre estacas ali, menos o AP, que é a maior dimensão do pilar, dividido por 2. E também vai ter que ser menor que 0,714 vezes E, menos AP dividido por 2. Então, esse daqui é o limite de altura útil que a gente tem. Então, a nossa altura útil ela tem que ser dentro desse limite, ela tem que respeitar aqui o ângulo da biela e tem que caber aqui o comprimento de ancoragem do bloco. Então a gente tem que do comprimento de ancoragem do pilar no caso, né? Então a gente tem que cumprir esses requisitos aí na montagem da geometria do nosso bloco. A altura total vai ser então essa altura útil mais o embutimento da estaca. Então a nossa estaca ela vai entrar um pouquinho aqui dentro do nosso bloco. Normalmente eu trabalho aí com algo entre 5 e 15 centímetros aí desse embutimento. Então a gente tem a altura útil, a altura total, né, sendo considerada a altura útil, mais aquele embutimento ali. Feito isso, a gente vai verificar tensões aí de compressão. Então a gente vai fazer uma verificação junto à estaca com essa equação aqui, ó. Então a tensão junto à estaca vai ser igual a normal porque a gente tem a normal de dimensionamento, então multiplicado por 1,4 para levar lá para o estado limite último, vai ser igual a 2 vezes AE vezes o seno ao quadrado do ângulo alfa que a gente tem. A gente vai ver na prática isso aqui, como calcular. E a tensão junto ao pilar vai ser ND dividido por AP dividido por seno ao quadrado de alfa. E o limite de tensão ele vai ser um KR, aqui ó, vai ter um KR que varia de 0,90 a 0,95 para considerar o efeito Rush. Então, vai ser aqui, o limite de tensão vai ser igual a 1,4 vezes esse coeficiente KR, vezes aí eu ver o valor de FCD, que é a resistência de cálculo do concreto. Então, esse daí é o limite de tensões que a gente tem aí para o nosso pilar, para o nosso bloco, né, no caso.
Dimensionamento das armaduras, a gente vai ter aqui então dimensionamento da armadura principal, superior e de pele. A armadura principal vai ser calculada com essa equação, ó, que é AS igual a 1.15 vezes ND. Esse 1.15 aqui é da equação, vezes o ND, que é o normal de dimensionamento, dividido por 8 vezes D, que é a altura útil, vezes FYD, que é a resistência de cálculo do aço, vezes 2 vezes E, que é o espaçamento entre estacas, menos AP, que é a maior dimensão do pilar. Então essa daí é a armadura principal. A armadura superior vai ser 20% da principal, e a armadura de pele, ela vai ser, a gente vai ter o cálculo da armadura com essa equação, ó, que é 0,075 vezes a dimensão B do nosso bloco, que B é a largura do nosso bloco. O espaçamento entre barras vai ser 100, que é para uma faixa unitária de 1 metro, dividido pelo número de barras necessário. E esse espaçamento ele tem que ser menor ou igual a 20 centímetros ou D sobre 3, o que for menor aí. Então, altura útil sobre 3 ou 20 centímetros. Então, a gente usa o que for menor aí como espaçamento entre barras para armadura de pele. E o detalhe típico desse bloco é esse daqui, ó. Então, a gente vai ter uma barra negativa, N1, aqui em cima, ó, do nosso bloco, aqui perto do pilar. Nós vamos ter estribos horizontais, que é esse AS superior aqui, ó. Então, são esses estribos aqui, ó. São essas barrinhas aqui, ó, ao longo da altura do meu bloco. E vamos ter também a AS, que é a armadura principal, que vai ser a nossa barra que está colocada aqui embaixo, ó. Então vai ter uma barrinha aqui embaixo que vai ser a nossa armadura principal. E essa armadura vai formar uns ganchos aí também de ancoragem, que também pode servir aí como uma armadura complementar aí, que a gente tem no bloco. Então, esse daqui é o detalhe típico que a gente tem para um bloco sobre duas estacas. Então, visto isso daqui, vamos partir para o nosso cálculo. Eu já deixei aqui no Maticad o roteirinho pronto aí, com algumas informações. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui então uma normal característica de 716,80 kN aí de normal, né? Então, antes da majoração, então esse é o característico. Um MX de 4.4 e um MY de 4.5. Então, a gente vai ter um momento fletor atuando no nosso bloco. Nosso bloco só vai conseguir pegar o momento da maior dimensão, né? O AP, que é a maior dimensão do pilar de 50 centímetros, a menor dimensão do pilar de 20, então pilar de 20 por 50. Espaçamento entre estacas, que é o nosso E, vai ser 3 vezes, né, por ser uma estaca moldada em loco. Vou considerar um embutimento aí de 10 centímetros, então a minha estaca vai entrar 10 centímetros no bloco. O KR eu vou considerar como 0,95. O FYD, que é a resistência de cálculo do aço, vai ser os 50 dividido por 1.15, então já deixei aqui em 43,48 kN por centímetro quadrado. Diâmetro da estaca de 30 centímetros. A aba do meu bloco, que é a distância entre a face da estaca e a face aí do meu bloco, vou deixar ali 15 centímetros. Comprimento de ancoragem, eu já peguei na tabelinha aí de comprimento de ancoragem, está lá no grupo no Telegram, então esses arquivos aqui todos vão estar lá no grupo no Telegram para você fazer o download, inclusive essa tabelinha onde eu encontrei esse valor de 33. É o concreto aqui de 25 MPa, gama C e gama G de 1.4 e o máximo que minha estaca suporta é 400 kN aí de reação. Então ela tem uma capacidade de carga de 400 kN. A gente já tem vídeo aí mostrando também como encontrar essa capacidade de carga de estaca. Então, vamos começar aqui. Vamos montar a geometria do nosso bloco. Então, o A, que vai ser aí a maior dimensão do meu bloco. Então, a maior dimensão do meu bloco vai ser o quê? Vai ser, abre parênteses, 3 vezes o diâmetro da estaca. Então, 3 vezes o φ da estaca. Mais, mais aí, ó, o φ da nossa estaca. Então, mais φ da estaca. Então, vai ser, ó, 3 vezes o φ da estaca, mais o φ da estaca. Mais 2 vezes a minha aba, que é ali a distância entre a face da estaca e a face do bloco. Então, daí 150 centímetros. Isso aqui é padrão, essa equação. O nosso B vai ser o quê? Vai ser o φ da estaca mais 2 vezes a aba. Então, isso aí vai dar para mim 60 centímetros. Novamente, uma equaçãozinha padrão aí.
Então a gente vai determinar aqui qual que é o D mínimo, qual que vai ser a altura mínima aí do nosso bloco. Então vai ser aqui 0,419 vezes, abre parênteses aqui, o nosso E vezes o diâmetro da estaca, menos o AP, que é a maior dimensão do pilar, dividido por 2. Então aquela equaçãozinha que a gente viu ali no mapa mental. Então daí 27,23 centímetros. Vou copiar essa equação e mudar só o que eu preciso aqui. Então aqui vai ser D máximo, que vai ser igual a 0,71. E o resto aqui continua igual. Então a gente tem 46,15 centímetros aí de D máximo, então a altura útil máxima. Eu vou arbitrar então que a minha altura útil, meu D, vou colocar aqui um valor arbitrado por mim, 40 centímetros. A gente não pode, se quiser colocar 30, se quiser colocar 28, pode. Eu vou deixar aqui com 40 centímetros aí, a altura útil do meu bloco. Então, como eu fiz a altura útil, eu vou chamar agora o H, que vai ser a altura total, que vai ser o meu D, mais o embutimento da minha estaca, de 10 centímetros. Então, a altura total do meu bloco vai ser de 50 centímetros aí. Com isso, eu posso calcular o meu alfa. Então, vou calcular um alfa para depois determinar o ângulo aqui que eu tenho. Então, vou fazer fora aqui, depois a gente leva lá para dentro da outra equaçãozinha e tem um resultado mais fácil aí no MatCAD. Então, vai ser D dividido por E vezes aí o diâmetro da minha estaca, dividido isso aqui por 2, menos o AP dividido por 4. Isso daqui eu vou ter 1,23, então esse daqui é o meu alfa. Com esse alfa eu vou conseguir calcular o meu ângulo aí que eu tenho de inclinação da minha biela. Então vou chamar aqui de alfa novamente. O meu alfa nesse caso, ele vai ser a tangente, então a tan do meu ângulo ali de cima, do que eu calculei aqui em cima. Isso daqui vezes 180 dividido por π, para já sair em graus. Então tem aqui 50,906 graus. Então, se eu venho aqui no meu mapa mental, ó, vamos pegar aqui, a biela está entre 40 e 55 graus. Tá, a nossa biela está aqui ó, com 50. O limite 40 ou 55 graus aí de limite. Então, como está 50, está ok. A gente está aí dentro do limite da nossa biela aí de inclinação, da inclinação da nossa biela no caso. Né? Então, vamos agora fazer aqui a reação nas estacas. Então, reação nas estacas. A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter então o peso próprio do nosso bloco. O peso próprio desse bloco a gente vai calcular como? A gente vai pegar o A vezes o B vezes o D, ou vezes o H na verdade, né, que é a altura total. Então vai ser A vezes B vezes H. Isso daqui está em centímetros, né? Então a gente tem tudo isso aqui em centímetros. Então vou dividir aqui por 1 milhão, que aí eu já consigo ter isso aqui em quilonewtons. Então ó, esse valor aí vezes os 25, que é o quilonewton por metro cúbico aí do meu concreto. Então é o peso específico. Eu tenho aqui, na verdade faltou um zero aqui, né? Então tem aqui 11,25 kN. Então esse aqui é o peso próprio do meu bloco. Então aqui ó, dividido por 1 milhão. Então aqui a reação máxima que eu vou ter na minha estaca, então meu R máximo aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser o peso próprio do meu bloco, mais o NK, que é a normal característica, dividido por 2, que são duas estacas, né? Mais o momento em Y. Então meu MY dividido aí por E vezes o diâmetro da minha estaca, então φ da estaca dividido por 100, e eu tenho um valor aqui de 374,65 kN aí. É a reação máxima que eu tenho na estaca. Isso daqui é maior do que a minha reação máxima que eu posso ter? Não, então tá ok. Então a minha reação máxima na estaca é menor do que o limite que eu tenho ali de 400, então eu posso seguir. Agora eu vou calcular aqui meu ND, que vai ser o meu gama G vezes esse reação máxima, né, que eu tenho. Então eu vou ter aí 524,51 kN aí, como a minha normal máxima que eu vou ter aí para fazer o dimensionamento do meu bloco. Agora eu vou fazer a verificação
das bielas, né? Então vou fazer essa verificação aqui das minhas bielas de compressão. Então essa verificação, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui meu sigma limite, que vai ser o quê? Vou chamar aqui de sigma cd lim. Então vai ser o quê? Vai ser 1.4 vezes o meu KR. Então esse coeficiente aqui, ó, que considera o efeito Rush, então 0.95, eu deixei ele em cima. Então, vezes aqui o meu FCK dividido por 10 vezes o meu gama C, para já sair nas unidades corretas ali. E isso daqui vai me dar 2.37 kN por centímetro quadrado. Então, eu tenho isso daqui de tensão limite. Vamos calcular agora então a tensão. Então, sigma CD. Então, meu sigma CD estaca, então vou chamar de EST. Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a minha normal de dimensionamento. Eu estou considerando ali 2 vezes porque eu estou pegando a normal aqui como a reação máxima na minha estaca. Então, vou ter 2 vezes esse valor aqui, ó, de 524. E vou dividir isso daqui então por 2 vezes, abre parênteses, a área da minha estaca, então vai ser aqui, ó, o π vezes o diâmetro da minha estaca ao quadrado dividido por 4 vezes aí o seno, então sin de alfa, que é aquele ângulo das bielas, vezes deg, para sair ali já correto no ângulo, com o ângulo, né, ou com o valor correto, né? Então vou ter aqui um valor de 1,23 kN por centímetro quadrado. Então essa unidade ali de cima. Então tá ok. Esse daqui está menor do que o de cima, tá ok. Podemos continuar. Vou pegar ali o de cima e mudar só o que eu preciso. Então sigma pilar vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes ND. Isso daqui vai sair, né? Agora vai ser AP vezes BP, que são as dimensões do pilar. Então a área do pilar, isso aqui não é multiplicado por 2, vezes aí, deixa eu colocar aqui entre parênteses, essa daqui. Então entre parênteses, vezes o seno do meu ângulo alfa ao quadrado. Isso daí para mim 1,74 kN por centímetro quadrado. Se isso daqui, alguma dessas verificações desse maior do que o limite, a gente teria que rever aí a geometria do nosso bloco, rever aí o nosso dimensionamento. Como não deu, a gente pode continuar. Então a gente vai seguir aqui para o dimensionamento da armadura. Então, dimensionamento da armadura. A gente vai ter o que? Nós vamos ter aqui a área de aço, que vai ser igual a 1,15 vezes 2 vezes a minha normal de dimensionamento, 2 vezes porque eu estou considerando essa daqui, ó, que é a reação de cada estaca majorada, então o meu ND tem que ser multiplicado por 2. Isso daqui dividido por 8 vezes o D, que é a altura útil, vezes o meu FYD, que é a resistência de cálculo do aço, vezes 2, vezes aí o meu E, vezes o diâmetro da estaca, φ da estaca. Isso daqui menos o meu AP, que é a maior dimensão do pilar. Então tem aqui 11,27 centímetros quadrados de armadura. Então eu preciso dessa armadura aí no meu bloco. Então na face inferior aqui do meu bloco, então pegar aqui o detalhe típico, essa AS, a armadura principal aqui, é esta barra aqui, ó. Então essa armadura de 11,27. Então vou fazer o número de barras aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos chamar aqui o AS, dividir pela área da barra. Então vou fazer aqui uma área da barra. Então vou colocar aqui em cima, ó, a área da barra. Vou considerar aí uma barra de, vamos ver aí. Então vou ver uma barra de 16 milímetros. Então 1,6 ao quadrado vezes o π. Então π vezes isso daqui dividido por 4. Eu tenho aqui uma área de aço de 2,01 centímetros quadrados para uma barra dessa. Então vou ter aí 5,60 barras. Então vou pegar aqui que o número de barras vai ser igual a 6 barras. Então
eu vou precisar de 6 barras ali na face inferior do meu bloco. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a armadura superior. Então eu vou colocar aqui a armadura superior. Então a armadura superior, vou chamar aqui de AS Sup, ela vai ser o quê? Vai ser 20% da minha armadura principal, então 20% de AS. Daí 2,25 centímetros quadrados. O cálculo da quantidade de barras é exatamente o mesmo, então não vou repetir. Vou fazer agora o cálculo da minha armadura de pele. Então a armadura de pele vai ser o que? A armadura de pele. Deixa eu descer aqui. A armadura de pele vai ser aqui o AS pele, que vai ser igual a 0,075 vezes B, que é a menor dimensão do meu bloco, então dá 4,5 centímetros quadrados aí de armadura. Então, essas são as armaduras que a gente precisa no nosso bloco aí, que foi dimensionado. Então a gente precisa dessas armaduras aí. Quantidade de barras a gente faz igual aqui em cima. Então, esse daí foi o dimensionamento de um bloco sobre 2 estacas. Se gostou do conteúdo, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E nos vemos nos próximos aí então. Lembrando, tudo isso daqui que a gente fez, todo esse roteiro, a gente tem lá no nosso grupo no Telegram. Então, o link vai estar na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado aí. Então, mais uma vez, nos vemos nos próximos vídeos e até mais.